E Jorge Jesus tem novo emprego. O vídeo de hoje do canal Tony Cola te conta quem vai contratar o treinador que foi especulado em vários clubes de futebol no Brasil. Preciso te contar também a respeito de Luiz Gustavo, volante que foi dispensado nas últimas horas no futebol saudita. Ele pode pintar no Brasil? Tem ainda informações importantes do mercado. Soteldo não está mais jogando pelo Peixe, foi afastado. Santos está tentando cancelar a compra e o Soteldo disse que não joga mais com o Paulo Turra. Uma baita confusão. Tudo sobre os resultados do sábado, vitória importante do São Paulo com 2,5 milhões de receita com bilheteria. Flamengo emplacando mais um triunfo e o Grêmio na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Para completar as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Tenho certeza que você vai curtir o vídeo, assista até o fim. Se curtir, deixa like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Tô colocando na tela os jogos desse domingo no Campeonato Brasileiro com os meus palpites. Corinthians e Red Bull Bragantino, jogo às 11 da manhã na Neoquímica Arena, vai dar empate. Botafogo e Vasco, clássico do Rio, com vitória do Botafogo. Atlético Mineiro e América, clássico em Minas, com vitória do Galo. Atlético Paranaense e Palmeiras, jogaço, pra mim dá empate. Pra completar, Cuiabá e Santos, jogo dos desesperados, tem tudo também pra dar empate. Pra você participar e deixar seu palpite, fazer sua apostinha, sua fé, basta pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro na 1xBet. Só não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre a minha Portuguesa que venceu nesse sábado 4-0 o Santo André na estreia da Copa Paulista. O jogo foi disputado no Canindé. Krigor marcou 2 vezes, Paraíso e Rony completaram a vitória da Lusa, que não jogava há quase 4 meses. Bora contar que Matias Rojas já está em São Paulo. Ele desembarcou na capital paulista no fim da tarde e estará na Neoquímica Arena nesse domingo e será apresentado em breve, o principal reforço corintiano para a janela da metade do ano. Quero contar também que Alan, volante que pertence ao Atlético Mineiro, é esperado nas próximas horas, durante essa madrugada, no Rio de Janeiro, para realização de exames médicos e, enfim, para poder ser anunciado como novo reforço do Flamengo. Negociação de 9 milhões de euros, o Flamengo desembolsa 8 milhões e 100 mil euros fixos, o restante está atrelado a bônus. Bora contar ainda que Cláudio Caçapa será o técnico interino do Botafogo no clássico contra o Vasco. Caçapa que trabalha para o Lyon, você sabe, o Lyon tem como dono o Textor, o mesmo dono do Botafogo, até por isso, entre aspas, o Caçapa foi emprestado ao Botafogo enquanto não se encontra um novo comandante. O Tite foi procurado pelo pessoal do Botafogo, não houve acordo e a ideia continua sendo a contratação do Bruno Lage. Para fechar o giro de notícias, o Wendel, volante que já foi especulado em vários clubes do Brasil, atleta que pertence ao Zenit, está fora de fato dos planos do clube russo. O técnico Sergei Semak é o comandante do Zenit e ele anunciou que liberou o atleta para procurar novo clube. A informação foi divulgada pelo Fábio Aleixo, que é correspondente brasileiro lá na Rússia. Mas isso não significa que ele vai ser vendido a qualquer preço. O Zenit pede 22 milhões de euros. Por falar em negócios, contar que o Navarro, atacante do Palmeiras, tem um monte de sondagem. Vasco, Santos, Cruzeiro, time de Portugal, do México, dos Estados Unidos, todo mundo de olho e tentando contratar por empréstimo até o fim da temporada. A saideira do giro de notícias, boa notícia para o Flu, que está se livrando do atacante Alan, 33 anos de idade, tem sido bem pouco utilizado pelo Fernando Diniz, nem foi relacionado para a partida contra o São Paulo, da qual vou falar daqui a pouco. Atleta que interessa a um clube chinês e tem negociações avançadas para voltar, onde ele foi bastante feliz. Bora contar um pouquinho sobre os jogos da tarde desse sábado, tarde e noite desse sábado, né? O Flamengo venceu Fortaleza por 2-0, o Gabigol abriu o placar, a Arrascaeta fez o segundo. Grande atuação do meio atacante uruguaio, principal jogador em campo. Sampaoli foi só elogios ao atleta. A grande verdade é que quando o Arrascaeta está bem fisicamente, ele joga em alto nível e aumenta a possibilidade de título para o Flamengo. Só lembrando que apesar da vitória parecer folgada, quando o jogo estava empatado em 0-0, o Pikachu desperdiçou uma cobrança de pênalti defendida pelo Matheus Cunha. O Fortaleza perdeu a oportunidade de sair na frente no placar. Já o Gabigol, com o seu gol marcado, chegou ao gol de número 150, ultrapassando o Bebeto e se tornando o 8º maior artilheiro da história rubro-negra. O Flamengo segue em terceiro com 25 pontos, atrás do Grêmio com 26 e do Botafogo com 30. Já o Fortaleza teve uma sequência de 3 vitórias seguidas encerrada, continua na 9ª colocação com 20 pontos, pode ser ultrapassado nas próximas horas. Bora falar sobre o Grêmio imparável. O time de Renato Gaúcho foi a Salvador
e enfrentou o Bahia e venceu por 2-1, gol nos acréscimos. O Grêmio abre o placar com Cristaldo, Kaique empata a favor do Bahia e aos 49, que é praticamente no final do jogo, um dos últimos lances do jogo, o Gustavo Martins aproveitou um cruzamento da esquerda para garantir mais um triunfo do Grêmio. São 6 vitórias nos últimos 7 jogos, o Grêmio só não conseguiu vencer nessa sequência, o Flamengo derrota por 3-0, num jogo que não teve nada de 3-0, o Grêmio jogou até melhor do que o Flamengo, apesar da vitória acachapante do rubro-negro. O Grêmio, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, diminuiu para 4 pontos a distância em relação ao Botafogo. Já o Bahia é o 15º colocado com 12 pontos, ameaçadíssimo pela zona do rebaixamento. O torcedor do Bahia vaiou bastante depois do jogo. Bora falar sobre o São Paulo, que venceu o Fluminense bem no finalzinho, aos 42 da etapa final. O Luciano recebeu dentro da área, bateu de virada e garantiu o gol do triunfo tricolor. São Paulo, que criou mais oportunidades do que o Fluminense durante todo o jogo, fez do Fábio, o goleiro do tricolor carioca, o principal jogador em campo. O Fluminense que atacou muito pouco. Incrível como o Flu caiu de produção, aquele time que encantava a todos, hoje tem enormes dificuldades em marcar gols. Pois bem, com a vitória, o São Paulo foi aos mesmos 21 pontos do Fluminense. O Fluminense segue em quinto, o São Paulo é sexto por conta do critério de desempate, mas não há mais diferença de pontos entre eles. Contar ainda que o Morumbi recebeu 49.153 pessoas, um grande público, por uma renda bruta de 2,5 milhões de reais. São Paulo que emplacou sua terceira vitória nos últimos 4 jogos. Bora falar sobre Jorge Jesus, que já foi especulado no Vasco, no Atlético Mineiro, no Botafogo, na Seleção Brasileira, no Flamengo, entre outros. E ele já tem um novo clube. Nesse sábado, o Al Hilal anunciou a chegada do Jorge Jesus. Para quem não associou o nome ao clube, o Al Hilal é o time saudita mais rico do mundo. Aquele que está a 2 janelas de transferências impossibilitado de contratar atletas por causa de um transfer ban, que agora vai contratar Deus e todo mundo. O Al Hilal tentou recentemente fechar com o Lionel Messi, não conseguiu. Estava atrás de um técnico de peso, chegou a falar com o Mourinho, com o Alegre, com o Abel Ferreira e acabou acertando com o Jorge Jesus. JJ já havia passado por esse mesmo Al Hilal em 2018. Importante contar que ele vai ter um caminhão de dinheiro à sua disposição e vai também buscar reforços possivelmente no futebol brasileiro. Esse talvez seja o grande perigo, por exemplo, para o Flamengo. Atletas que já trabalharam com o Jorge Jesus, como o Gabigol, podem estar na mira do técnico português. Só para arrematar, vale a lembrança de que o JJ, apesar de especulado por aqui, teve contrato encerrado com o Fenerbahçe no mês passado, estava cotado para dirigir a seleção saudita, até por isso surpreendeu a todo mundo quando apareceu como novo comandante do Al Hilal. Bora falar agora sobre Soteldo, caso de indisciplina. Santos anunciou na manhã desse sábado o afastamento do atleta. Ele nem viajou com o time para o confronto contra o Cuiabá, fora de casa. O motivo foram 2. O Soteldo primeiro se recusou a treinar depois da partida contra o Blumen no meio da semana. Ele faria uma atividade ao lado dos reservas. No dia seguinte, pediu para ir embora mais cedo do treino, sem alegar qualquer problema físico nem nada. O Paulo Turra, que acabou de chegar, não gostou, levou o caso à diretoria e decidiram por afastar o atleta. Soteldo, muito irritado, colocou seu empresário para participar e o empresário já divulgou que o Soteldo não joga mais pelo Santos enquanto Paulo Turra for o técnico. O Turra acabou de chegar, teve só uma partida, a estreia contra o Blumen, resultado horroroso de 0-0 na Vila Belmiro. Para piorar, o Santos já acionou seu departamento jurídico, solicitando o cancelamento da compra do atleta junto ao Tigres. Faz poucos dias que o Santos anunciou a conclusão do acordo com o time mexicano, $4 milhões em parcelas de 4 anos, 50% dos direitos econômicos. Se o Santos conseguir êxito no cancelamento dessa negociação, a coisa pode ficar um pouco melhor. Se não, o Santos vai ter um enorme pepino para resolver a situação entre Soteldo, Paulo Turra e Companhia Limitada. Quando você acha que não dá para piorar no Santos, sempre acontece alguma coisa, né? Quero fechar o vídeo para falar sobre Luiz Gustavo, ex-jogador da seleção brasileira, disputou Copa do Mundo, passou também por Bayern de Munique, Olympique de Marselha, Fenerbahçe e estava há uma temporada no Al Nassr, o mesmo time do Cristiano Ronaldo e também do Anderson Talisca, que é para onde vai o Luiz Castro. Pois bem, nesse sábado o Al Nassr anunciou que não vai renovar o contrato do Luiz Gustavo e de mais 2 atletas que estavam por lá. O Luiz ficou só 1 ano no futebol saudita, nem tem números ruins, 32 jogos, 5 gols e 4 assistências. Só que o Al Nassr, assim como o Al Hilal, está apostando em jogadores muito badalados. Para o seu lugar, por exemplo, foi contratado o Brozovic, que é croata, jogador da Inter de Milão. E a ideia
do Al Nassr é ter um time extremamente estrelado, com Cristiano Ronaldo e várias outras grandes estrelas do futebol mundial. A pergunta que fica é, você gostaria de ter o Luiz Gustavo no seu time do coração? Jogador que segue mantendo boa condição física apesar dos 36 anos de idade, acho que seria um bom acréscimo para qualquer time brasileiro e são vários os interessados na contratação de volante. Corinthians, Internacional, Vasco, Cruzeiro, caberia em qualquer um deles. Resta saber se a questão financeira vai permitir esse acordo. E você, curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve, compartilha, faz toda aquela bagunça. A gente volta nesse domingo para deixar você bem informado. Abraço, tchau!